Em apenas uma semana, o porto de Long Beach, um dos mais movimentados dos Estados Unidos, registrou uma queda de 40% no volume de cargas. Los Angeles seguiu a mesma tendência, com uma redução de 25% na movimentação ao longo do mês. Em Seattle, a situação foi ainda mais extrema. Nenhum navio porta-contêineres atracou. Esse cenário não foi causado por guerra nem por pandemia. É o retrato do sistema portuário norte-americano em maio de 2025. E a origem da crise não está em um colapso na demanda, mas sim em uma paralisação deliberada. Políticas comerciais instáveis e tarifas elevadíssimas forçaram empresas de todos os setores a interromper suas cadeias de suprimentos, preferindo aguardar que a tempestade passasse. Com a suspensão inesperada das tarifas por 90 dias, esse congelamento começou a se desfazer rapidamente. Um verdadeiro tsunami de cargas represadas está a caminho dos portos dos Estados Unidos. A pergunta já não é se o sistema vai entrar em colapso, mas sim qual será a gravidade do impacto. Quando as tarifas dispararam, empresas interromperam atividades, os portos reduziram drasticamente suas operações, guindastes foram paralisados, turnos cortados e horários de funcionamento dos terminais encolheram. A falta de previsibilidade afetou todos os envolvidos: trabalhadores, transportadoras e varejistas. Diante do caos, instalou-se um silêncio, não o silêncio do desastre, mas o silêncio calculado de uma cadeia de suprimentos em lockdown autoimposto. Durante 6 semanas, a tarifa de 145% sobre importações chinesas colocou as empresas americanas diante de uma decisão impossível: absorver custos insustentáveis ou interromper os embarques. A maioria optou pela paralisação. Varejistas, atacadistas e empresas de logística congelaram suas operações não por falta de demanda, mas porque manter a movimentação de mercadorias passou a ser financeiramente inviável. Charles Van Der Steen, presidente da Maersk North America, relatou uma queda entre 30% e 40% nos volumes de carga entre a China e os Estados Unidos. Não se tratou apenas de uma desaceleração, foi uma queda livre. Como resposta, companhias de navegação retiraram cerca de 25% da capacidade operacional dessas rotas, redirecionando navios para mercados considerados mais estáveis. Inteiras cadeias de suprimentos ficaram paralisadas. Alguns importadores agiram com estratégia, redirecionando mercadorias para o Canadá e estacionando contêineres próximos à fronteira, aguardando a queda das tarifas. Outros reduziram suas linhas de produção, enviando apenas itens de alta margem para tentar manter algum nível de operação. Não se tratava de planos de longo prazo, mas de medidas desesperadas em meio a uma guerra política cujas regras mudam sem qualquer aviso. Os portos sentiram diretamente o impacto. Terminais vazios e guindastes ociosos tornaram-se rotina. No entanto, com a suspensão temporária das tarifas, esse panorama está prestes a mudar radicalmente. Uma enxurrada de cargas está a caminho, e os portos dos Estados Unidos se preparam para enfrentar um teste de estresse sem precedentes. Em todo o território americano, os terminais cambaleiam. As equipes foram reduzidas, os turnos dos guindastes encurtados. Muitos trabalhadores foram dispensados ou realocados. Durante semanas, o setor de comércio marítimo operou com o pé no freio. Sem cronograma definido, sem garantias, apenas a dura constatação de que, diante das tarifas exorbitantes, manter-se inativo era mais seguro do que arriscar prejuízos com importações. Agora, porém, a maré virou. E aquela pausa cautelosa começa a parecer um erro custoso. No dia 14 de maio, um anúncio conjunto entre Estados Unidos e China mudou tudo. As tarifas sobre produtos chineses foram reduzidas para 30%. Ainda altas, mas significativamente menores que as anteriores, a decisão abriu uma janela temporária de 90 dias, uma oportunidade breve para que as empresas reagissem. Para os varejistas, foi o sinal de largada. Não enxergaram apenas uma luz verde, viram uma luz amarela piscando com urgência, indicando que o tempo era curto. A reação foi imediata. Empresas correram para antecipar seus carregamentos, fazendo pedidos em massa e preenchendo contêineres com uma ampla gama de produtos, de materiais escolares a itens de Natal e eletrônicos. Mas essa não é uma retomada de demanda orgânica. É um movimento impulsionado pelo pânico acumulado, desencadeado por uma brecha inesperada. Pedidos que haviam sido suspensos no auge das tarifas voltaram a ser processados com urgência, produzidos em ritmo acelerado e enviados ao mar. O problema é que o transporte marítimo global não responde com a velocidade do comércio eletrônico. Uma carga leva de 3 a 4 semanas para chegar da China à costa oeste dos Estados Unidos e de 4 a 6 semanas para alcançar a costa leste. Ou seja, essa onda de mercadorias deve atingir os portos no final de junho, com pico em julho, exatamente quando a infraestrutura logística ainda estará se reorganizando após semanas de atividade reduzida.
O verdadeiro risco está no descompasso entre a urgência do setor privado e a capacidade de resposta da infraestrutura. Enquanto o comércio acelera, portos, transportadoras e sistemas logísticos permanecem travados. As companhias marítimas tentam, agora, aumentar a capacidade. No entanto, reiniciar rotas, recontratar trabalhadores e reativar equipamentos e processos alfandegários é um processo lento. Diferentemente do e-commerce, cadeias de suprimentos físicas não se adaptam instantaneamente, e certamente não se recuperam com suavidade. E sobre tudo isso paira uma dúvida ainda mais crítica. O que acontecerá se essa janela de 90 dias se fechar sem que um novo acordo seja firmado? Caso as tarifas voltem a atingir o patamar de 145%, mercadorias ainda em trânsito, chegando em agosto, podem se transformar em passivos financeiros da noite para o dia. É esse o risco que muitas empresas estão assumindo, não apenas com os mercados globais, mas com o próprio timing político. O sistema logístico dos Estados Unidos não foi projetado para funcionar sob caos. Ele depende de previsibilidade. Portos, companhias marítimas, armazéns e transportadoras de última milha operam com base em volumes estáveis, cronogramas confiáveis e transições suaves. Sem isso, o que se instala não é apenas uma crise operacional, é um colapso de confiança. Quando tudo funciona bem, as mercadorias fluem sem esforço por oceanos, fronteiras e estados. Mas esse ritmo foi interrompido 2 vezes. Primeiro, por um congelamento de 6 semanas nas importações, quando empresas recuaram sob o peso de tarifas altíssimas. Depois, por uma corrida frenética para importar o máximo possível durante uma instável janela de 90 dias com tarifas reduzidas. Essa reviravolta transformou a cadeia de suprimentos em um jogo de reação de alto risco, para o qual ela não está preparada. Gigantes do transporte marítimo, como a Maersk, que cortou 25% da capacidade nas rotas entre Estados Unidos e China durante a desaceleração, agora se esforçam para reverter a estratégia. Mas não é tão simples quanto apertar um botão. Redistribuir navios exige reorganizar rotações globais, realocar tripulações e garantir vagas de atracação, tudo isso sem criar gargalos em outros portos. Enquanto isso, operadores portuários se preparam para um aumento repentino no volume de cargas, sem saber sua magnitude ou duração. O comportamento de carregamento antecipado, com empresas correndo para importar antes de novas mudanças, gera picos abruptos que sobrecarregam o sistema. O espaço nos terminais some. As ferrovias se entopem. O transporte rodoviário entra em colapso. O caos se espalha por todos os elos da cadeia. Até os esforços de adaptação têm efeitos colaterais. Algumas empresas estão substituindo navios por embarcações maiores, que exigem calado mais profundo, mais guindastes e mais tempo para descarga, sobrecarregando ainda mais portos já no limite. Outras aceleram as rotas, forçando os navios a se moverem e retornarem rapidamente, o que pode gerar atrasos em outras regiões. Nada disso é sustentável. A cadeia de suprimentos foi projetada para lidar com pressões graduais, não com surtos repentinos. Se esse aumento coincidir com nova instabilidade política, atrasos alfandegários ou escassez de mão de obra, o sistema não apenas desacelera, pode parar completamente. No centro dessa crise não estão apenas as tarifas, mas a incerteza. Uma tarifa de 30% é alta, mas previsível. O que as empresas não conseguem administrar é um cenário que muda em semanas, sem direção clara ou aviso prévio. É isso que está quebrando o sistema. Um dia, uma tarifa de 145% paralisa as cadeias. No seguinte, uma suspensão de 90 dias provoca uma corrida insana. E depois? Não se sabe. Essa montanha-russa transformou o comércio global em um cassino de apostas altas. Importadores estão fazendo pedidos não por estratégia, mas por medo do que virá amanhã. Varejistas correm para atravessar oceanos com mercadorias, sem saber quais tarifas estarão em vigor quando os contêineres atracarem. Alguns terão sorte. Outros perderão. Grandes corporações mal conseguem suportar esse nível de caos. Pequenas empresas, essas estão congeladas. Elas não têm como se proteger como os gigantes. Não suportam quedas abruptas na margem de lucro. E definitivamente não conseguem redesenhar cadeias de suprimentos da noite para o dia. O resultado? A logística deixou de ser estratégica. Tornou-se reativa, lutando para acompanhar. Planejamento morreu. Atrasos viraram rotina. O pânico, normal. Dos portos aos caminhoneiros, até as prateleiras das lojas, todos se preparam para o próximo choque. O que antes era uma rede bem ajustada, construída para eficiência, agora é um sistema em modo de sobrevivência. Por trás de cada porto congestionado e caminhão parado, há pessoas reais.
estivadores que não sabem quando terão um turno, caminhoneiros em filas intermináveis, sem receber por seu tempo, pequenos importadores acordados de madrugada, sem saber se vale a pena apostar em uma nova remessa. Não é só uma crise logística. É emocional, financeira, profundamente humana. Cadeias de suprimentos não são apenas sistemas. São feitas de pessoas. E, neste momento, elas estão às cegas. O que está acontecendo nos portos americanos não é uma falha pontual. É um alerta vermelho. As cadeias modernas não funcionam quando são forçadas a acelerar, parar e acelerar de novo sem aviso. Os navios estão prontos. Os portos têm capacidade. As ferramentas existem. Mas nada disso importa quando uma política instável transforma cada remessa em uma aposta. Não se trata apenas de tarifas. Trata-se do caos que elas desencadeiam quando vêm sem lógica ou previsibilidade. O custo real não são apenas preços mais altos. É a morte da previsibilidade, a paralisia do planejamento e a erosão da confiança no comércio global. Se os Estados Unidos querem competir, precisamos tratar as cadeias de suprimentos como infraestrutura crítica, e não como moeda de troca em acordos de curto prazo. O que se acumula nos portos não é apenas carga. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.